Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo aqui do nono ano. Essa semana é a semana 26, nosso roteiro correspondente essa semana, né? E hoje o objetivo da nossa aula é compreendermos como se deu as ditaduras, né? No Chile, no Uruguai e na Bolívia. A gente começou com esse novo conteúdo desde a semana passada, né? Onde a gente estudou o que levou a América Latina a ser varrida por ditaduras militares, né? Entre as décadas de 60 e 80. Esses 2 primeiros minutinhos vou até aproveitar para fazer uma recuperação para quem perdeu a aula ou deixou de ver e está vendo a aula o conteúdo a partir da aula de hoje, tá bom? Na aula passada, o nosso objetivo foi compreender o contexto da América Latina e o que levou a América Latina a ser varrida por ditaduras militares, né, entre as décadas de 60 e 80. E nós vimos que o contexto da América Latina que antecedeu a essas ditaduras, né, a década de 50 e até meados da década de 60, foi um contexto de democracia, né? Foi um contexto de participação popular. Vamos pensar assim, que foi a época dos avós de vocês, né? A década de 60, a década de 50, né? Nessas décadas, as pessoas mais humildes tiveram direito de participação popular, puderam eleger seus presidentes, né? E esses presidentes fizeram medidas que beneficiaram os mais ricos, mas também beneficiaram os mais pobres. Aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, todos foram presidentes que beneficiaram os mais pobres, com emprego, criando, por exemplo, aqui no caso do Brasil, a aposentadoria para quem era idoso, não ter que morrer trabalhando ou morrer de fome, como era muito comum na época dos avós de vocês, as pessoas morrerem debilitadas de fome, né? Porque não havia aposentadoria. Então, era algo muito, muito cruel de se ver. E tudo isso incomodou demais as famílias mais ricas do Brasil, aqueles que o livro costuma vir chamando de elite econômica. Por quê? Porque a elite do Brasil, gente, as famílias mais ricas, elas são acostumadas elas são quem? Os herdeiros do passado colonial do Brasil, aonde os mais pobres eram escravos, ou mesmo que fossem livres, mas sofria da mesma forma que um escravo para sobreviver, né? Então são pessoas acostumadas a ter a população mais pobre sob um grau de exploração muito grande. Então essas famílias ficaram extremamente incomodadas quando os mais pobres passaram a ter um pouco mais de direito no Brasil. E aí também havia os interesses norte-americanos dos Estados Unidos em manter a América seu quintal, né? Um lugar aonde fosse de fácil exploração para as empresas dos Estados Unidos, para as empresas norte-americanas. E o contexto a gente sabe que era também, né, internacional, contexto da Guerra Fria. Então, manter a América um quintal dos Estados Unidos, onde as empresas pudessem facilmente explorar mão de obra, terra, matéria-prima, né, sem nenhum tipo de impedimento, era algo que os Estados Unidos não abria mão. Então, gente, houve essa união entre as elites de cada país e os interesses norte-americanos, que se uniram e acabaram deflagrando ditaduras em toda a América Latina, né? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Brasil, né? Vimos na Argentina e vimos também no Paraguai, no roteiro de número 25. E hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo, como eu já falei lá, né? O nosso objetivo de hoje é compreender como se deu, né, esse processo de ditadura, esse período de ditaduras no Chile, no Uruguai e na Bolívia, né?
para a gente encerrar esse capítulo, ok? Então, o foco da nossa aula hoje é da página 187 até a página 191, né, onde a gente vai encerrar o capítulo. E isso é muito importante, pessoal, por quê? Porque isso faz parte da nossa história diretamente. Esse período foi o período vivido aqui pelos avós de vocês. Talvez muitos dos pais de vocês nasceram no período que o Brasil não tinha democracia, era uma ditadura militar, que foi a década de 80, por exemplo, de 70 e de 60. De 1964 até 1985, o Brasil foi uma ditadura, né? Não houve participação política da população mais pobre, né? As Forças Armadas estiveram no poder e beneficiavam apenas as elites e os interesses dos Estados Unidos no Brasil, né? Que é o assunto do próximo capítulo. Hoje a gente vai ver como se deu no Chile. A ditadura militar no Chile, primeiro ela foi uma ditadura militar, né? Quem esteve à frente, e isso, gente, vai ser comum em todos os países aqui da América Latina que vão ser instauradas ditaduras. Serão ditaduras militares, né? As próprias Forças Armadas que irão tomar o poder. É claro que eles vão estar no poder apenas porque eles têm a força, têm as armas, os soldados, né? Mas eles estiveram no poder representando o interesse dos mais ricos e também dos Estados Unidos, né? Para a gente não imaginar que eles estiveram no poder sozinhos. Eles estavam no poder porque eles tinham a força, mas representavam o interesse, essa é a parte talvez mais importante, né? Os interesses que eram defendidos, que eram os interesses dos mais ricos de cada país. Então, pessoal, o Chile foi um dos grandes países, aliás, um dos países que teve um dos maiores exemplos, né, de ditadura militar e dos interesses que estavam por trás. O Chile, as eleições de 1970 elegeram um presidente que se dizia o quê? Socialista, ou seja, que defendia que a sociedade não tivesse nem ricos nem pobres, mas sim que ela tivesse uma forma de produzir e administrar a riqueza que o governo pudesse dividir para todos, né? Então, esse presidente, né, que era o Salvador Allende, ele se declarava socialista. E após a eleição dele, ele tomou várias medidas que beneficiavam as pessoas mais pobres, como, por exemplo, a nacionalização de empresas. O que é isso? Vamos pensar assim, uma empresa como a Petrobras foi comprada pelos Estados Unidos. Então, quando um presidente entra, se ele quiser, ele pode nacionalizar. O que é isso? Tomar a empresa de volta, né? Na maioria das vezes, o presidente paga até uma indenização para os Estados Unidos, mas aquela empresa volta a ser do país. Então, essas medidas descontentaram demais os Estados Unidos e as famílias mais ricas do Chile. E eles tramaram, junto com o exército chileno, a tomada do poder, né? Tramaram um golpe de Estado. O que é um golpe? É você tirar pela força um governo e colocar outro, né? Então, o exército liderado por Pinochet, que era o general Augusto Pinochet, né, que ficou no poder do Chile durante todo esse período de ditadura, né, quase todo o período de ditadura. O exército liderado por ele acabou atacando as forças do presidente Allende, Salvador Allende, no palácio, em algum lugar. Deixa eu ver aqui se eu vejo o nome do palácio, que é o Palácio do Governo no Chile, né? Ainda hoje.
Se eu achar em algum momento, eu falo. Então, pessoal, o próprio exército chileno se voltou contra o presidente eleito, né? Achei. Palácio de la Moneda. Palácio de la Moneda, que é o palácio do governo no Chile. Então, o próprio general do exército, com o apoio, né, das Forças Armadas, se voltou contra o próprio presidente. De início, eles não conseguiram derrotar as forças do presidente Allende, que ficaram fortificadas no palácio do governo. Então, os Estados Unidos enviaram auxílio para ajudar no golpe de Estado, né? Então, e nesse bombardeio que acabou acontecendo no Palácio de la Moneda, né? Acabou-se que o presidente eleito, Salvador Allende, acabou sendo assassinado em um desses bombardeios. Essa é uma imagem muito famosa do presidente Salvador Allende, com as suas forças resistindo no Palácio de la Moneda, ainda vivo, né? O presidente aqui, Salvador Allende, com uma submetralhadora em punho, resistindo com os militares, com os seguranças que ainda eram de apoio ao governo, né? Olhando aqui para os possíveis bombardeios americanos que estavam passando sobre o palácio. Em um desses bombardeios, o presidente acabou assassinado e dessa forma a democracia foi deposta no Chile e teve início a ditadura militar chilena em 1973. Essa é uma imagem do ditador Pinochet fazendo desfile logo após ter tomado o poder, apoiado pelos Estados Unidos, pela CIA, sistema de inteligência americano que apoiou todos esses ditadores, né? Com armas, dinheiro, treinamento militar, treinamento de tortura, certo? Então, de 1973 até 1989, o Chile vai ser uma ditadura extremamente sangrenta, né? Qualquer pessoa que fosse contrário ao governo, mas não só o governo, às empresas, aos interesses norte-americanos, eram presas, torturadas e assassinadas. A ditadura no Chile, assim como em todos os outros países aqui da América Latina, ela foi mantida com o apoio dos Estados Unidos, né? Da CIA, como eu já falei, principalmente, né? Foram criadas juntas militares. Essa junta militar que a gente viu na Argentina e aqui no Chile também, ela tinha um poder de julgar qualquer decisão que fosse tomada por um juiz ou por uma lei que fosse votada por algum deputado, né? Tudo isso, a junta militar tinha um poder para interferir e revogar, né? Só em 1989 é que o Chile pôde, né, finalmente voltar a ser uma democracia, né? Eleger seus próprios governantes. E por que só em 89? Porque foi um período que os próprios Estados Unidos passaram a dizer: galera, vocês aí, generais, já ajudaram demais a gente, chega. O mundo todo estava criticando essas ditaduras, as mortes. Então os Estados Unidos, para dar uma de bom moço, né, apoiou a saída desses generais do poder. E claro, esses generais do poder saíram como? Eles mesmos chamaram novas eleições. Não foi assim: o povo tomou o poder. De jeito nenhum. Eles saíram com todo o poder. Muitos, inclusive, saíram extremamente ricos, milionários, bilionários, foram embora da América Latina, né? Viver com seus bilhões que acumularam, roubaram dos seus países ao longo dos anos de ditadura, né? A ditadura no Uruguai, ela vai ter o mesmo contorno, né? Uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, porque o governo uruguaio era um governo que estava se tornando cada vez mais, e a população, né,
independente dos interesses norte-americanos, buscando uma política de desenvolvimento que ajudasse também os mais pobres. Não vou dizer que fosse socialista, né? Mas também incluía os mais pobres na política de desenvolvimento do governo uruguai. Então, as famílias mais ricas, juntamente com as Forças Armadas e também com os Estados Unidos, acabaram tramando um golpe militar no Uruguai. A mesma época, né, 1973, foi deflagrado o golpe militar no Uruguai e só voltou a ter novas eleições para presidente, né? Voltou a ser uma democracia apenas em 1985. Por quê? A mesma coisa do Chile. Os Estados Unidos e também essas elites, né, desses países achavam que eles estavam ficando cada vez mais isolados do mundo. Por quê? Porque eram governos ditatoriais. Então, eram muito próximos dos Estados Unidos, né? Mas acabava que o resto do mundo criticava demais esses países, até pelo número de mortos, que na época, gente, até hoje, esses mortos se reverberava na forma de desaparecido. Alguém era: o professor Alan está falando demais, parece que ele é um pouco socialista. E alguém no trabalho ou na casa pegava a pessoa, né, e simplesmente a pessoa desaparecia, né? Por que eles faziam isso? Eles desovavam os corpos, geralmente queimavam. No caso aqui do Brasil, eles queimavam em usinas de açúcar, que era para não deixar provas. E também eles costumavam jogar os corpos no oceano, né? Então, ainda hoje no Uruguai, por exemplo, você tem mais de 300 pessoas desaparecidas, né? No Brasil nós também temos centenas, né? O Chile, por exemplo, que foi a ditadura que a gente viu logo acima, teve um saldo de mais de 30 mil pessoas assassinadas, né? Então, o fim dessas ditaduras, como no Chile, no Uruguai e todas as outras, ela só chegou ao fim quando a própria elite desse país, junto com o exército e com os Estados Unidos, decidiram que era hora de uma nova forma de governo. E só lembrando que os governos que puderam se candidatar e se eleger depois da ditadura eram os governos apoiados pelos militares, ok? Então eles não perderam poder, eles simplesmente trocaram para dizer: pronto, agora é democracia, agora é o povo que está escolhendo, ok? Para que não permanecessem como países ditatoriais no cenário mundial, né? A Bolívia, o mesmo exemplo, como nós vimos. A Bolívia foi um país sempre, como toda a América Latina, né? E o Brasil, isso é muito comum. Esses países aqui da América Latina foram países como... Qual é a história deles? Os europeus chegaram, tomaram as terras dos indígenas, trouxeram os negros africanos para serem escravizados e os brancos tomaram as terras, todo o dinheiro, a política e obrigaram indígenas, negros e os descendentes deles a ficarem com os piores lugares da sociedade. Então, na cabeça das pessoas mais ricas do Brasil e da América Latina, o lugar de pobre é sempre num lugar de subalternidade. Isso é muito comum quando a gente viu recentemente o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aquelas pessoas, né, de classe média, todos brancos, classe média, aquelas pessoas que vêm de família, né, naquela mesma profissão, como por exemplo, família de médico, geralmente todo mundo é médico, né? Família de advogados, vem de longa linha de advogados na família. Então aquelas pessoas falando que como que o Brasil tinha ficado, inclusive o próprio presidente, depois se tornou presidente, né? Bolsonaro, o ministro dele, Paulo Guedes,
Ele chegou a dizer: hoje tem empregada doméstica negra indo passar férias na Disney. Não pode. Comprando perfume de 100 reais, 200 reais. Não pode. Indo em shopping. Hoje você vai pegar um avião cheio de pobre, aquela zoada, aquele barulho. Então, olha só. São essas pessoas, né? É esse pensamento, o pensamento que faz parte das elites brasileiras. Eles são sempre acostumados a tratar pobre naquele lugar de inferioridade, né? E foi por isso que entre a década de 60, 70 e 80, eles se uniram com o exército, né, dos seus países e com os Estados Unidos, que estava interessado em explorar todos esses países, até mesmo para não deixar eles se aproximarem da União Soviética, né? Acabaram implantando ditaduras, matando milhares de pessoas que eram contrárias, né? No caso da ditadura na Bolívia, ainda mais, porque a Bolívia é um país de maioria, mais de 80% da população é indígena. Então a elite da Bolívia é uma elite, né, os mais ricos, acostumados a tratar os índios como escravos. E logo após a Revolução Cubana, líderes revolucionários, e o maior deles, Che Guevara, né, que era argentino, que tinha um sonho de lutar pela liberdade em toda a América Latina, ele começou, juntamente com um grupo de bolivianos, a lutar de forma armada contra os governos que eram contra o povo mais pobre, né, a favor dos mais ricos e dos Estados Unidos. A luta deles se dava sempre na forma de guerrilha, né? A guerrilha é uma forma de combate baseada nas armadilhas, baseada no ataque noturno, né? No ataque rápido, ataca e foge, porque eles não tinham condição, por ser menor número, menos treinado, menos armas. O governo boliviano recebia, por exemplo, armas, treinamento dos Estados Unidos. Inclusive, os próprios Estados Unidos mandavam soldados, né, para lutar na Bolívia. E, inclusive, mandou soldados para ajudar no golpe de 1971, né, que foi o golpe realizado pelo general Hugo Banzer Soares. Repare que sempre os golpes são militares, né? O exército, apoiado pelas famílias mais ricas e pelos Estados Unidos. Então, Che Guevara foi um dos maiores guerrilheiros, já tinha lutado, nós vimos, né, pela independência de Cuba. Eu vou deixar no grupo, ou devo ter deixado a uma hora dessas, né, logo na abertura da aula, um clipe sobre o comandante Che Guevara, como era chamado pelas forças guerrilheiras em toda a América Latina. Até hoje, Che Guevara é considerado um símbolo de resistência contra a exploração dos mais pobres, contra o roubo das terras indígenas, a exploração dos negros no Brasil, né? Em 1973, os soldados da CIA conseguiram emboscar, prender Che Guevara, e alguns meses depois eles acabaram executando Che Guevara na Bolívia, né? A morte de Che Guevara se deu em plena luta pela liberdade do povo boliviano, do povo mais pobre, e é por isso que Che Guevara até hoje, vocês vão ver aí em algumas bandeiras, camisas, né? Comandante Che Guevara, como é chamado na música, né? Ele é até hoje um símbolo de resistência contra a injustiça, contra a dominação do povo mais pobre na América Latina. Os Estados Unidos, buscando manter o poder desses generais, acabou criando a chamada Operação Condor, que era a operação que envolvia todas as ditaduras, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Equador, Bolívia, Chile, envolvendo todas essas ditaduras, são todos países vizinhos, né? E essa Operação Condor tinha a finalidade de quê? Perseguir de forma conjunta
pessoas que eram contrárias aos governos, aos ditadores, né, e aos interesses dos Estados Unidos. Então, se alguém era contrário à ditadura e ela fugia para o Uruguai, o governo do Uruguai, aliás, ela fugia do Brasil para o Uruguai, o governo do Uruguai já ia buscar prender aquela pessoa para enviar ela de volta para o Brasil. Então, era assim que se dava, né, uma operação conjunta envolvendo todos esses países. Era uma forma de não deixar ninguém escapar, né? Então, a Operação Condor, ela foi responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas, né? Aqui nós temos os líderes da Operação Condor na América Latina, que era o Augusto Pinochet, que era o ditador no Chile, né? E o Jorge Rafael Videla. Os dois generais eram os líderes, que eram líderes entre aspas, porque na verdade quem liderava toda a Operação Condor era a CIA, né? O Sistema de Inteligência Norte-Americano. E aí eu queria destacar duas coisas: o movimento de resistência na América Latina. Esse movimento de resistência sempre, né, gente? Quando há exploração, quando há violência, há quem resista, né? Na América Latina surgiram diversos movimentos de resistência. Che Guevara foi um exemplo desses líderes da resistência, foi morto, mas outros ficaram em seu lugar. Movimento como Zapatista no México, movimento como o MST, Movimento Sem Terra no Brasil, né? Movimentos indígenas na Bolívia, o movimento de resistência indígena, né, na América Latina todo, vai ser um dos mais fortes, né? Eles vão lutar da forma que puder, se manifestando, lutando com flecha ou com armas, da forma que puder, né? Isso vai se dar na América Latina inteira. A organização de associações de camponeses, como na Colômbia, para não deixar as empresas invadir suas terras. É claro que em muitos desses casos, gente, houve resistência e houve, pelo próprio exército daquele país, o assassinato desses líderes, desses indígenas, desses camponeses, sim, mas também houve a resistência. É importante a gente falar isso porque muitas pessoas, quando vê no jornal um movimento de resistência, acaba chamando o quê? Isso são os vagabundos, ladrões, estão invadindo a terra, quando na verdade eles estão defendendo aquilo que já foi deles, né? Buscando retomar aquilo que já foi deles, certo? E eu queria também destacar, para terminar de vez, né? Aqui são 28 minutos, eu queria destacar os efeitos dessas ditaduras na América Latina, né? Essas ditaduras, esses governos deixaram consequências enormes que até hoje não passaram, né? Por quê? Lembra que eu falei que esses governos saíram do poder, mas porque eles mesmos organizaram a saída deles do poder? Então eles deixaram os governos que era defensor daquilo que eles tinham feito, né? As consequências disso é que aquilo que os ditadores militares fizeram até hoje está vigorando, né? E é daí que vem grande parte da miséria, da pobreza na América Latina. Aqui tem uma charge da Operação Condor, mostrando a participação da CIA aqui no pescoço e também dos países, né? E o grande objetivo da Operação Condor, que era de perseguir, torturar e matar aqueles que fossem contrários aos regimes. Aqui é uma imagem de uma matéria de um jornal chamado Carta Capital, né? Aqui do Brasil, e ele é de 2019 e ele traz uma das consequências, por exemplo, da ditadura no Chile, aonde foi empregado o neoliberalismo. O que significa o neoliberalismo? Tirar aquilo que o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Temer, né, tanto buscaram fazer no Brasil. Tirar o direito dos mais pobres e deixar esse dinheiro que era, na ideia deles, é gasto, não é investimento.
que era gasto em educação, saúde, saneamento, direito social, e passar esse dinheiro para os mais ricos, para os bancos. Professor, e o que acontece com os pobres? Quem puder comprar aquilo que precisa, bem. Quem não puder, vai passar aí, vai acontecer o que acontece no Chile, por exemplo, né? Olha só essa matéria. Chile, capitalização da Previdência faz idosos morrer de trabalho e suicídio bate recorde. No Chile, uma das coisas implantadas pelos ditadores, por Pinochet e pelos Estados Unidos, que é o que o Paulo Guedes busca fazer no Brasil também, é o quê? O governo não dá mais direito de alguém se aposentar, um pobre se aposentar, um idoso se aposentar. E aí como é que ele vai se aposentar? Ele pagando ao longo da vida dele uma contribuição, né, para o banco. Quando ele ficar velho, o banco vai dizer, você pagou ao longo da vida 30 mil reais. Você quer receber como esses 30 mil reais? Não, eu quero receber R$1.000 por mês. Pronto, ele vai receber durante 30 meses R$1.000 por mês. Terminou esses 30 meses. 30 meses daria o quê? 3 anos. Aliás, nem 3 anos, né? 30 meses são 2 anos e meio. Tio, mas depois desses 2 anos e meio, ele perdeu a aposentadoria. Exatamente isso. E aquela pessoa, tio, que era muito pobre, nem teve como contribuir ao longo da vida, fica sem aposentadoria. Ele vai só receber um dinheirozinho do governo, meio salário mínimo. Olha só, o que seria meio salário mínimo, gente, para um aposentado passar? E sabe o que acontece no Chile? Olha só, um idoso morreu, né, de trabalhar. Corpo de Mário Henrique Cortez, aposentado de 80 anos, coberto por plástico na Praça da Constituição, em frente ao Palácio de la Modera. Olha só, o mesmo palácio que os Estados Unidos, né, e Pinochet bombardearam para tirar Salvador Allende, que era um presidente que buscava fazer pelo povo, né? Olha a tragédia. Em Santiago do Chile, idoso morreu de insolação trabalhando para fazer frente a migalhas aposentadoria. A minguada aposentadoria. Então, olha só. E muitos que não morrem assim de trabalhar, fazem o que, gente? Suicídio. O Chile é um país que mais há suicídio de idosos na América. Imagine você trabalhar a vida toda e aí na sua velhice, né, você ter que trabalhar ainda para sobreviver, ou passar o que seria um idoso hoje ganhar R$300 por mês para sobreviver, né? Então, quem puder, olha só essa parte da matéria. O atual sistema de aposentadoria chileno tem 38 anos e foi imposto pela ditadura de Augusto Pinochet em 1981. Não houve discussão. O parlamento era uma junta militar, vimos isso, né, no livro, vocês podem ler melhor, composta por um representante de cada segmento das Forças Armadas. Né? A junta militar a gente viu que era formado por militares. Os generais, o ministro de Trabalho da época, José Pinera, irmão do atual presidente do Chile, Sebastián Pinera, criaram as AFP. Hoje a capitalização faz nossos idosos morrerem de trabalho e a taxa de suicídio bate recorde, afirma o representante do movimento no AFP. O dirigente Mário Villanueva. O dirigente condena a perversão de um sistema desenhado para que grandes grupos econômicos e seguradoras transnacionais ampliem seus lucros e aproveitando do sacrifício de milhões de aposentados. Então, gente, foi esse o resultado das ditaduras em toda a América Latina. Miséria, pobreza, ok? E é isso que querem implantar no Brasil, né? Esses últimos governos. Então, mais uma vez, aqui está a relevância do que nós estudamos no 9º ano, né? Que não é um assunto morto no tempo. A gente, né? Eu sei que aqui é muito pouco tempo,
mas a gente sempre busca fazer a relação com o mundo que a gente vive hoje, ok? Então já me delonguei um pouco, mas eu encerro por aqui, tá bom? A gente vai ao nosso grupo e faz a nossa atividade de hoje.